Olá, graça e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Dando continuidade, você que assistiu a aula teórica sobre a construção de um sermão textual, seus conceitos, definições e exemplos, nessa aula nós vamos para um exemplo prático de como construir um sermão textual. Bom, dando continuidade ao que você ouviu na aula teórica, eu escolhi um texto aqui que se encontra em Esdras 7:10. Então eu tenho primeiramente o texto. O texto é a minha base, da onde eu vou tirar o tema e da onde eu vou construir os pontos. Então o que diz o texto de Esdras 7:10? Ele diz exatamente assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Então o que eu fiz? Qual é o tema central aqui deste verso? Tudo gira em torno da lei do Senhor. Esdras buscou, ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel a lei do Senhor. Então a lei do Senhor é a palavra de Deus. Então daqui eu extraí o meu tema, e o tema da mensagem é a palavra de Deus, baseado em Esdras 7:10. E aí, nós vemos aqui, o que você consegue perceber aqui? Esse texto ele registra os atos, as ações de Esdras em relação à palavra, em relação à lei do Senhor. Então eu construí uma sentença de transição pensando nisso, atitudes necessárias diante da palavra de Deus. E aí, cada uma dessas divisões foram tiradas desse verso, como é próprio do sermão textual. Então, buscar, cumprir e ensinar. Então, quais são as atitudes necessárias diante da palavra de Deus? Primeiramente, buscar conhecer a palavra de Deus. Eu me pautei na parte A do verso 10. Depois, qual a segunda atitude necessária diante da palavra de Deus? Praticar a palavra de Deus. Me baseei na parte B onde diz, para cumprir. E depois, na parte C, transmitir a palavra de Deus, porque ele ensinou em Israel a sua palavra. Então, eu me baseei aqui na parte C. Então, isso é o que caracteriza o sermão textual. Você tem uma pequena porção de texto, você pode ter até no máximo 3 versículos, não é uma regra, mas normalmente se usa assim. E aí eu tiro as divisões e o tema do texto, por isso que ele se chama textual. Agora, por que ele não é expositivo? Porque, na verdade, eu não vou explicar esse texto à luz do seu contexto. Eu não vou explicar o capítulo 7 de Esdras, eu não vou explicar o livro de Esdras, que isso caracterizaria, de fato, uma exposição. Mas o que eu vou fazer? Eu peguei as ideias centrais aqui desse texto, da onde eu extraí o meu tema, da onde eu extraí minhas divisões, mas para falar, para argumentar, para desenvolver as ideias dessas divisões, eu vou usar outras passagens bíblicas, ou seja, eu vou fazer correlações, eu vou pegar textos que estão atrelados a isso para explicar essa divisão. Então, vamos lá. Tema, palavra de Deus, texto Esdras 7:10, que diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Quais são as atitudes necessárias diante da palavra de Deus? Em primeiro lugar, buscar conhecer a palavra de Deus. E para reforçar essa ideia, eu uso o Salmo de número 1, verso 2. O Salmo 1, verso 2, ele vai dizer a seguinte verdade, a seguinte afirmação, ele faz a seguinte afirmação. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o Salmo aqui ele vai ser agora o meu argumento para falar sobre a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Então eu posso falar agora, dentro do Salmo 1 e 2, eu posso falar do contexto, onde o salmista ele faz uma comparação entre aquele que vive de uma forma ímpia e aquele que vive de uma forma justa. E uma das características do justo é que ele é alguém que busca conhecer a palavra de Deus. Ele estuda a palavra de Deus. E isso produz um diferencial em sua vida, porque vai fazer dele uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você viu que eu só estou usando exatamente aqui o ponto, a divisão. Mas a minha argumentação e a minha construção de ideias está exatamente nesse texto. Ok? Depois, em segundo lugar, a segunda atitude necessária diante da palavra de Deus é praticar a palavra de Deus. E aí nós vamos para o livro de Josué, capítulo 1, verso 8, onde Deus dá a seguinte advertência ou instrução para Josué. O texto diz assim: não cesses
de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite para, preste bem atenção, tenhais o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, Deus, ele fala que Josué deve meditar nas escrituras, que não deve se apartar da sua boca, que ele deve transmitir, mas que principalmente ele precisa praticar. Você vê nesse texto que quando ele obedece a palavra, a instrução que Deus lhe dá, fala para ele que quando Josué cumprir a palavra, cumprir a lei, buscar vivê-la, ele vai ter um caminho, uma vida próspera. Então aqui eu posso trabalhar toda essa questão da prática da palavra, de obedecer. Posso usar o exemplo no livro de Josué do momento em que ele obedece a Deus, em que o povo está em obediência às leis de Deus, estão sendo bem-sucedidos, e um momento que um dos grupos, um dos integrantes da comunidade de Israel desobedece à lei do Senhor, que eles começam a sofrer derrotas. Então você vai ver, você vai desenvolver toda a ideia sobre praticar a palavra de Deus, partindo de Josué 1:8, ou poder usar até mesmo outros textos que falem sobre isso, ok? Em último lugar, a última atitude necessária da palavra de Deus é transmitir a palavra. Então eu usei Neemias, capítulo 8, um livro que está ligado, né, ao livro de Esdras. Eles são contemporâneos, e você vai ver que Neemias vai citar, ele vai estar junto de Esdras nesse evento do capítulo 8. A partir do verso 4, o texto nos diz o seguinte. Neemias 8:4 diz: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maséias à sua esquerda. À sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor e com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então você vê o momento em que Esdras, ele e os outros sacerdotes e os outros levitas passam a ler as escrituras e ensinar, transmitir a palavra de Deus ao povo. Então aqui você percebe, e aí você poderia até complementar com outros textos, onde você vai ver pessoas transmitindo a lei de Deus, a palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, independente. E aqui você percebe o quê? Que o sermão textual, ele é apenas um sermão que ele se utiliza de um texto, ele retira o tema do texto, ele retira as divisões do texto, porém as suas argumentações, as suas construções de ideias estão pautadas em outras partes da Bíblia que estejam relacionadas com a proposta aqui da divisão. É mais ou menos como se você tivesse aqui 3 sermões dentro de um único sermão. Dependendo do caso, eu já fiz isso, né? Eu poderia pegar um sermão como esse, fazer uma série sobre a palavra de Deus, ter essa divisão aqui textual e cada dia, cada domingo falar sobre um ponto específico, porque isso aqui gera inúmeros assuntos, assuntos diferentes. Você tem uma abordagem muito grande, ok? Então esse aqui é um exemplo de um sermão textual e que você possa se utilizar desse modelo aqui para que você possa trabalhar construir o seu sermão e aí, juntando a aula teórica, a aula onde foi falado sobre esse sermão, juntamente com esse exemplo prático, que você possa dar continuidade aos seus estudos e ser bem sucedido nesse trabalho, ok? Deus abençoe em Cristo. Olá, graças e paz a todos. Vou agora para o segundo exemplo de um sermão textual. Dessa vez eu escolhi um texto no livro dos Salmos, Salmo 37, de 3 a 5. Eu vou ler o Salmo ele diz assim, esse trecho que eu peguei diz assim, do verso 3 a 5. O verso 3 diz, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4 diz,
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E aí o que eu fiz? Eu peguei do verso 3 a palavra confiar. Então eu vou abrir aqui um pequeno quadro. Verso 3, eu peguei a palavra confiar. Do verso 4, a palavra agradar-se do Senhor pode ser também no sentido de alegria. Então fica alegre-se. E o verso 5, que ele fala de entrega. A entrega, no caso aqui, é abrir mão, entregar o teu caminho ao Senhor, ou seja, renunciar a condução da sua vida, renunciar a sua própria condução de vida para permitir que Deus conduza a sua vida. Então, eu peguei a palavra entregar aqui, peguei os 3 verbos, né? Agradar, confiar, agradar e entregar. Confiar eu não tive, agradar-se do Senhor é o mesmo que alegrar-se, e entregar-se é o mesmo que renunciar. Então, basicamente, minha construção foi em cima desses 3 verbos que nós vemos no Salmo 37. E aí, a partir de então, quando você olha para essas ações, confiar em Deus, se alegrar em Deus, renunciar ou entregar o seu caminho a Deus, nós estamos falando de quê? De ações, de atitudes que nós precisamos ter em nossa vida em relação a Deus. Então, pensando nesses 3 versos, extraindo uma sentença, uma divisão de cada um desses versos, me veio o tema atitudes que fazem a diferença. Atitudes que fazem a diferença, Salmo 37, de 3 a 5. E aí a sentença de transição, que é a ponte que vai me ligar para as divisões. O que nós precisamos aprender no nosso relacionamento com Deus? Então, em primeiro lugar, aprenda a confiar em Deus. Verso 3, confie no Senhor. Né? O texto diz, confie no Senhor e faze o bem. 2, aprenda a se alegrar em Deus. O verso 4 diz, agrada-te do Senhor. E o terceiro ponto, né? Aprenda a renunciar em Deus. O verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, mais uma vez, você vê que as divisões, o texto ele nos dá o tema, o texto nos dá as divisões. E agora eu trabalho essas divisões partindo de outras ideias. Eu vou trabalhar o argumento da confiança em Deus aqui partindo do Salmo 125:1. O texto Salmo 125, verso 1 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, nós vamos aprender a confiar em Deus, como o Salmo nos diz, e a partir de então, o resultado dessa confiança em Deus é ter uma fé firme, é ter uma fé fundamentada, é estar estabelecido por Deus a ponto de conseguir atravessar as mais diversas situações da vida. Depois no verso 2, aqui no ponto 2, aliás, na segunda divisão, aprenda a se alegrar em Deus. Neemias 8:10, a parte deu finalzinho. Nesse finalzinho o texto diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu posso falar sobre a importância da alegria em Deus e como a alegria em Deus ela pode nos fortalecer em meio às adversidades da vida. E aí, no terceiro ponto, aprenda a renunciar em Deus. Em Mateus 16:24, 25, o texto diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, irá ganhar. Então, o poder da renúncia, o momento em que eu deixo de conduzir a minha vida da maneira que eu acredito que deve ser conduzida e permito que Deus conduza a minha vida. A renúncia, ela está atrelada a um perder, a um morrer, mas quem perde a vida por amor a Cristo irá encontrá-la. Então, a renúncia, ela nos coloca num estado de viver uma vida nova, onde nós somos conduzidos, reorientados por Deus para viver aquilo, de acordo com aquilo que é o projeto de Deus. Então, a partir daqui você vê mais um sermão textual, mais uma construção textual, onde, relembrando mais uma vez, eu tenho um texto, e aí você viu que no primeiro exemplo eu usei um texto com um único verso. Eu falei que você pode usar um texto, ele é textual se você usar entre 1 e 3 versos. Por quê? Porque eles vão nos dar o quê? As ideias, o tema e as divisões. Porém, lembrando sempre, os argumentos, o texto é trabalhado a partir de outras passagens. Lembrando que eu usei essa, eu poderia ter complementado com outras aqui, ok? Porque a ideia aqui é reforçar a ideia, a importância da confiança em Deus,
reforçar a importância e a necessidade da alegria em Deus e reforçar a necessidade de aprendermos a renunciar em Deus. E aí eu posso fazer conexões, costurar isso aqui com vários outros textos da Bíblia que tratem desse mesmo assunto, ok? Então, esse aqui é mais um exemplo de um sermão textual, que você possa usar esse exemplo no momento que você estiver estudando para preparar o seu sermão. Ok? Deus abençoe e bons estudos.